Vou apresentar o pregador de hoje, querem que apresente? Dispensa a apresentação, né? O pastor Arilton, durante 10 anos, dirigiu o programa Bíblia Fácil da TV Novo Tempo, mas também dirigiu a Escola Bíblica de Interessados a Novo Tempo. Ele será o orador dessa noite. Pastor Arilton, sejamos bem-vindos aqui. Obrigado, pastor Alex. Ele falando das histórias e experiências que a gente tem vivido por aí. Eu gosto muito de contar histórias, só partilhar mais uma com vocês, para você perceber quanto que Deus se importa com cada pessoa, com cada ser humano. E certamente os milagres que acontecerão aqui a partir do domingo que vem. No ano passado, nós estávamos morando em São Paulo, trabalhando na Novo Tempo, mas aqui, na cidade de Florianópolis, para ser específico, ali no bairro Jardim Eldorado, um senhor foi convidado para visitar a igreja adventista por um primo dele. Primo este que estava afastado da igreja. E ele chamou o seu primo para visitar a igreja. Ele mora em frente à igreja do Jardim Eldorado. E esse senhor disse assim, não, eu não vou na igreja. Eu só vou nessa igreja o dia que o pastor Arilton vier pregar nela. Ele assistia pela Novo Tempo, gostava e disse, o dia que o pastor Arilton vier pregar nessa igreja aqui, em frente à minha casa, eu vou assistir. Isso foi ano passado. Esse ano nós nos mudamos para cá e eu fui chamado para pregar lá no Jardim Eldorado. Aí esse ex-adventista disse então para esse senhor, agora você tem que ir, porque você disse que iria, né, se ele viesse, e o chamou mais uma vez. E ele foi. No sábado que eu preguei, ele estava lá. Ele assistiu o culto, nós o convidamos para o evangelismo no auditório da escola. Ele acompanhou todo o evangelismo, todos os domingos à noite, e na hora do apelo, ele e sua esposa tomaram a decisão pelo batismo. Nós vamos batizá-lo em breve. Ele não foi batizado ainda. Mas esse ex-adventista que o convidou para vir à igreja, estava fora da igreja. E agora, como teve que acompanhá-lo, voltou a frequentar a igreja. E quando terminou a série lá do Palhoça, nós batizamos ele, a esposa e o pai dele. Ou seja, ele se envolveu para trazer um primo, acabou voltando para a igreja com a esposa e com o pai. Os três já foram batizados. Falta agora o casal a quem ele convidou. Então você perceba como que Deus se preocupa com as pessoas. E como que Deus dá oportunidades das pessoas conhecerem a mensagem, ainda que elas façam alguns pedidos interessantes às vezes. Domingo que vem nós vamos estar todos aqui. E nós queremos, pela graça de Deus, ver essa igreja repleta de amigos, desejosos em aprender mais da palavra de Deus. Para que isso aconteça, precisamos da sua ajuda, do seu envolvimento, do seu esforço, da sua participação. Tá bem? Abra sua Bíblia comigo agora, no livro do profeta Josué. E esse será o texto que vamos estudar nessa noite. Livro do profeta Josué. Aí está o texto para a nossa meditação. Antes, porém, de começarmos a leitura do texto sagrado, vamos orar mais uma vez a Deus? Fecha seus olhos, ora comigo. Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu santo nome nessa noite. Estamos em tua casa mais uma vez e temos a tua palavra diante de nós. Queremos estudá-la. Queremos suplicar que o teu divino Espírito esteja em nosso meio. Que ele seja o nosso professor e que nós entendamos a tua mensagem para nós agora. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Josué é um livro extraordinário. Ele marca o fim do Pentateuco e o início dos profetas. O personagem Josué é um personagem muito importante na história nacional de Israel. Porque Israel estava acostumada com o seu grande líder, Moisés. Líder esse que por 40 anos esteve à frente do povo, em toda a jornada do Egito até a terra prometida. E depois de todos os percalços, dos altos e baixos, das experiências do deserto, finalmente eles chegaram ao Rio Jordão. À margem do Rio Jordão,
puderam avistar a terra prometida. Deus chama seu líder Moisés até o alto do monte e diz: Moisés, contemple a terra. E depois que Moisés avistou toda a terra de Canaã, Deus disse: gostou? Achou bonita? Você não vai entrar. Você vai morrer e você não vai avançar. E você conhece a história, o porquê de Moisés não ter entrado. Na experiência da rocha lá em Meribá, Deus havia dito para Moisés: fala a rocha e dela sairá água. Moisés perdeu a paciência com o povo, pegou o seu cajado, feriu a rocha. A água saiu, é verdade, mas todo o simbolismo que Deus intencionava em representar o Messias, Cristo, através daquela rocha, se perdeu, porque ele feriu, ele bateu na rocha. Mas ainda que Moisés não pudesse entrar na terra prometida, Deus tinha um plano muito melhor para ele. Moisés morreu, o próprio Deus o sepultou, e algum tempo depois, não sabemos quantas horas, quantos dias, Deus o ressuscitou. Prova disso é que ele estava lá no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Agora imagine você, o povo entrou na terra prometida, e ao invés de Moisés estar lá com os israelitas, já agora velho, quem sabe não enxergando direito, com dificuldade de mobilidade, ele já estava lá no céu, desfrutando as alegrias da vida eterna e contemplando de um cinema especial, de uma visão especial, tudo o que se passava com o povo de Deus aqui na terra. Ou seja, o plano de Deus sempre é melhor. Mas quando Moisés sai de cena, precisa um novo líder para conduzir o povo. Chegamos então ao livro de Josué. Agora olha o primeiro capítulo no verso 1. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué, você agora vai continuar a liderança do povo. Você vai transpor o rio Jordão. Você vai levar o povo para a terra prometida. Agora você sabe que a terra prometida já estava ocupada. Haviam pessoas morando, nações morando. Os ímpios já estavam habitando na terra prometida, porque era uma terra que manava leite e mel. Então Josué tinha que cruzar o rio Jordão com todo o povo de Israel e expulsar da terra os moradores que lá haviam. E então ele se sentiu pequeno diante dessa grande tarefa. Imagine você ser o sucessor de Moisés. Qualquer um de nós nos veríamos pequenos diante dessa missão. E Josué teve a atitude correta. O que ele fez? Ele buscou a Deus em oração. E o que Deus disse para Josué? Verso 6. Sê forte e corajoso, Josué, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Verso 9. Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus dá a missão, mas Deus também se compromete. Eu vou estar com você, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, eu vou adiante de você, nós vamos expulsar esses povos da terra, vocês habitarão a terra de Canaã. Há 2 anos atrás eu visitei a terra de Canaã, eu não conhecia, e eu fui a Siló. Siló é a primeira capital do povo de Deus na terra de Canaã. Quando o povo cruza o Jordão, eles vão se acampar em Siló. Há 2 anos eu fui a Siló. E sabe o que impressiona? É que você está no território ali, o território é um território árido, mas quando você cruza o Jordão, as campinas são verdes. A Bíblia usa a expressão, uma terra que mana leite e mel. Mana leite, porque tem muita vegetação, muito gado, muito leite.
Mana-mel, porque tem muita vegetação, muitos frutos, muitas abelhas, mana-mel. Uma terra que mana leite e mel. Assim era Canaã. Mas quando o povo entra, liderado por Josué, eles têm que começar a expulsar os inimigos. E a primeira cidade era a cidade mais desafiadora. Era a maior cidade da época. Como ela se chamava? Jericó. Esta é a mais antiga cidade do planeta. Eu visitei Jericó. E quando você chega em Jericó, tem ali uma fonte, onde uma água brota muito clara, transparente, e eles escreveram em cima dessa fonte, a cidade mais antiga do mundo. E ali você tem o sítio arqueológico de Jericó, aonde estão as reminiscências das muralhas de Jericó. Aonde estava a cidade. Por quê? Porque chegamos agora ao capítulo 6. Olha o que diz o capítulo 6 de Josué. Avança comigo aí, 5 capítulos. 6, verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida com Josué, o que os moradores de Jericó fizeram? Todos entraram dentro da cidade, fecharam-se as portas, as muralhas, ninguém entrava, ninguém saía. Porque Israel estava lá fora. Esse povo sabia quem eram os israelitas. Eles conheciam a história do Mar Vermelho, que havia se aberto para que o povo passasse. Eles conheciam a história do maná, que caía no deserto. Eles conheciam a história da rocha, que deu água. Eles conheciam as histórias. Eles temiam o Deus de Israel. E o que eles fizeram? Foram todos para dentro da cidade e fecharam as portas. A principal forma de se proteger nos tempos da Bíblia era você ter uma cidade fortificada, uma boa muralha. Porque se alguém tentasse atacar a cidade, lá do alto da muralha, eles podiam lançar pedras, lançar flechas, lançar lanças, e assim os inimigos eram combatidos. E Jericó estava aí, toda suficiente, segura. E então Deus orienta Josué de como proceder diante de Jericó. Acompanhe comigo qual foi a orientação que Deus deu a Josué. Verso 2. Então disse o Senhor a Josué, é Deus dizendo para Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por quantos dias? 6 dias. Verso 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Imagine a cena. Agora chegam os soldados israelitas. Eles vêm para a batalha. Em cima das muralhas estão os povos que habitavam a cidade de Jericó. Mas eles vêm e cada tribo traz o seu estandarte. E à frente das tribos, com seus estandartes, vão 7 sacerdotes. Cada um tem um chofar em sua mão. E à frente dos 7 sacerdotes, 4 homens carregam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o instrumento mais temido por todos, porque era o símbolo da presença de Deus. Em cima dessa arca, entre os querubins, havia o brilho da glória de Deus, o chamado Shekinah. Aí Deus manifestava a sua presença. E agora, os sacerdotes carregam a arca, 7 sacerdotes com 7 chofar, eles rodeiam a cidade uma vez em completo silêncio. E o povo
observa o que está acontecendo. Quando eles terminam de dar a volta, eles voltam para o acampamento. O povo não entendeu nada. O que esse povo quer? Eles pretendem batalhar dessa maneira, caminhando. Segundo dia, mesmo horário, lá vem de novo a Arca da Aliança, 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro, as tribos com seus estandartes, rodeiam a cidade mais uma vez, em silêncio, vão para casa. Isso aconteceu terceira, quarta, quinta, sexta. No 7º dia, eles deram uma volta, e quando os habitantes de Jericó pensavam que eles fossem embora, eles começaram uma segunda volta. Isso foi diferente, estranho. E eles tiveram um presságio muito perigoso. Algo estava para acontecer. Depois de rodearem a cidade 7 vezes, eles pararam, cada um de frente para a muralha. Os 7 sacerdotes pegaram as trombetas e eles tocaram longamente. Eu tive classes há um tempo atrás com um doutor da Andrews chamado Richard Davidson. E ele deu para nós classes de santuário. E quando ele deu essas classes, ele trouxe um chofar para a sala de aula. E ele aprendeu a tocar o chofar. E todas as vezes que ele dava aula para nós de santuário, em algum momento da sua classe, ele pegava o chofar, um pequeno chifre de carneiro, e ele tocava. É um som diferente. Imagine os inimigos de Deus ouvindo o som do chofar. E quando os 7 sacerdotes tocaram o chofar, o povo fez o quê? Gritou. E quando eles gritaram, Ellen G. White diz que as muralhas de Jericó se levantaram do chão e soltaram. E todas as muralhas foram destruídas. E agora cada israelita avançou por sobre as ruínas das muralhas, entraram na cidade e mataram todos os seus inimigos. Foi assim que caiu a grande Jericó. E a única parte da muralha que não ruiu foi aquela que abrigava a casa de Raabe, como Deus havia prometido preservar a casa dessa mulher. Caiu a grande cidade de Jericó. E você, quando vai hoje a Jericó, você visita ali as ruínas, o local onde estava a antiga cidade. E ali é contada a história de como o povo de Deus, no grito, conquistou a batalha. Josué estava feliz e realizado. A cidade mais desafiadora de Canaã havia sido vencida. Mas haviam outras cidades. Talvez você conheça a história até aqui, mas eu queria dar mais um passo com você. Você sabe qual é a segunda cidade que o povo de Israel teve que enfrentar lá na Palestina, na Terra Prometida? Uma pequena cidade chamada Ai. Ela deveria ter naquele tempo uns 12.000 habitantes. E quando os espias foram até Ai, eles voltaram com uma notícia. Agora vamos para o capítulo 7. Olha para o capítulo 7. Olha comigo no capítulo 7, versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi a espiar a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens,
aos quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Os espias voltaram e disseram a Josué: olha, se nós vencemos Jericó, essa cidade de Ai é insignificante. 2, 3 mil soldados bastam. Pois bem, Josué acreditou na palavra dos espias lá, enviou 3 mil soldados, eles foram lá batalhar, resultado, eles perderam a batalha, 36 israelitas foram mortos, e os outros tiveram que voltar correndo, e foram perseguidos. Josué e todo o povo começou a chorar, e o coração tornou-se como água, porque eles estavam frustrados. Agora Josué busca a Deus e diz: o que é isso que o Senhor fez? O Senhor nos trouxe aqui a esta terra para passarmos por esse vexame? O que vai acontecer quando os amorreus, os jebuseus, ficarem sabendo que nós perdemos a batalha para Ai? Eles virão todos contra nós. Olha o que o Senhor fez. Então Deus responde para Josué. E Deus agora vai dizer o seguinte. Olhe para o versículo 7. Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? E então Deus responde. Então disse o Senhor a Josué, verso 10. Josué, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Verso 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tornaram das coisas condenadas, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo de sua bagagem o puseram. Verso 13, dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos, porque amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O que havia acontecido? Deus disse para Josué, quando caírem as muralhas, cada homem vai entrar na frente de si, vocês matem a todos a fio da espada, homens, mulheres, crianças e animais, e vocês não toquem em nada. Não toquem em nada da cidade de Jericó. Todo Israel ouviu, com exceção de um homem, que quando invadiu Jericó, ele foi lá e roubou alguns pertences da cidade. Trouxe esses pertences, uma capa babilônica, uma barra de ouro, no peso de 200 siclos, e escondeu debaixo da sua tenda, lá no acampamento de Israel. Deus disse, sabe por que vocês perderam uma batalha em Ai? Porque o povo não obedeceu à minha ordem. Eles prevaricaram nas coisas proibidas. Enquanto o pecado não for eliminado, vocês não vencerão os inimigos. Então Josué convocou todo o povo e disse, temos pecado contra o Senhor. Alguém prevaricou nas coisas que não podiam ser tomadas. Quem é que foi? E ninguém se pronunciou. Ninguém falou nada. Então Josué disse, então vamos lançar a sorte. Nos tempos da Bíblia havia um tipo de lançar sorte aonde Deus ia indicando as coisas. Por exemplo,
Na veste do sumo sacerdote haviam 2 pedras, chamadas Urim e Tumim. E quando o povo queria saber a vontade de Deus, perguntava então para o sumo sacerdote, por exemplo, devemos ir nessa batalha ou não? E se uma pedra brilhasse, a resposta era sim. Se a outra brilhasse, era não. Então Deus falava com o seu povo através do Urim e Tumim. E também através de um tipo de sorte. Como ninguém se pronunciou, eles lançaram sorte. E entre as tribos, caiu na tribo de Judá. Agora Josué chamou a tribo de Judá e disse, é nesta tribo que está o pecado. Quem é que pecou? Quem prevaricou nas coisas proibidas? Ninguém falou nada. Lançaram sorte de novo. E dentro da tribo de Judá, caiu na família dos Zeraitas. Agora veio só a família dos Zeraitas e disse, quem dentre vocês pecou contra o Senhor? E ninguém falou nada. Voltaram a lançar sorte. E dentro da família dos Zeraitas, caiu na família de Zabdi. Agora vem só a família de Zabdi. É na sua casa que há pecado. Quem foi? Ninguém falou nada. Lançaram sorte e caiu na família de Acã. Acã, então foi você? E ele disse, sim. Eu prevariquei das coisas sagradas. Quando nós entramos na cidade, eu peguei uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Eu peguei. E onde elas estão? Enterradas lá na minha tenda. Josué disse, então vão lá com ele, desenterrem o que está enterrado, tragam estas coisas, tragam Acã, sua esposa, os filhos, os animais, todos os animais, desmontem o acampamento de Acã, tragam a tenda, levaram para fora do arraial, apedrejaram toda a família, e depois de apedrejada a família, colocaram fogo em tudo. E depois que queimaram toda a família e os pertences de Acã, Josué disse, vamos lá para Ai de novo. E os soldados foram até Ai e venceram a segunda cidade. E assim continuou as vitórias contra os inimigos na terra de Canaã. Qual é a grande lição do texto bíblico para nós nessa noite? Enquanto houver pecado em nossa casa, enquanto houver pecado secreto em nossa vida, não haverá prosperidade, não haverá progresso, não haverá vitórias, só derrotas. Pastor, morreu Acã, a esposa, os filhos, os animais, tudo? Todos. Todos estavam contaminados com o pecado. Há uma expressão na língua hebraica, herem. E quando Deus diz que uma coisa é herem, é porque pode destruir tudo, porque não tem mais oportunidade de salvação. E isso não aconteceu à toa, porque quando a sorte caiu sobre a família de Judá, ele poderia ter se pronunciado. Quando a sorte caiu sobre a família de Zabdi, da família de Carmi, ele podia ter se pronunciado. Mas não. Ocultou o seu pecado enquanto foi possível. O texto ensina claramente que Deus requer de nós santificação. Deus requer de nós que nós sejamos sinceros com Ele. A palavra de Deus diz que Deus é rico em perdoar, que Deus aconselha o pecador que se converta do seu mau caminho para que viva, porque o pecado finalmente levará à morte.
E a forma trágica como Deus lidou com o povo de Israel, nesse momento da história, é um ensinamento para mim e para você, de que esse Deus não muda. E nós somos a igreja do período de Laodiceia. Nós somos a igreja do juízo, o povo do juízo. Nós estamos pregando que o juízo já começou lá no dia 22 de outubro de 1844. Um juízo está em andamento. E a boa notícia que a palavra de Deus traz para mim e para você é que esse juízo está em andamento, mas nós temos um advogado. Eu queria terminar com o texto de 1 João 2:1. O que diz lá o autor, João? Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. E qual é o adjetivo que é dado para ele nesse verso? Qual é o adjetivo que é dado para Cristo? O justo. Por que João diz que ele é o justo? Porque Paulo diz que não há um justo sequer. Não é isso que diz Paulo? Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram. A história de Acã é a nossa realidade. Eu e você vivemos assim, no mundo de pecado, e nós temos falhas. A nossa história é uma história de altos e baixos. Mas a boa notícia é que o Evangelho traz perdão, traz reconciliação. A boa notícia é que nós temos um advogado, e João diz que ele é o justo. Por quê? Porque quando o nome nosso nome é passado em revista, não é a nossa história que vai diante do tribunal, é a história de Cristo. E porque Deus não pode condená-lo, nós somos salvos, graças ao advogado. Não porque nós temos algo de bom para oferecer, mas porque o advogado tem. E há duas coisas maravilhosas sobre esse advogado. Primeiro, ele nunca perdeu uma causa. Nunca. Segundo, ele é o filho do juiz. E certamente o juiz não vai querer condenar o cliente do seu filho. Então quem tem Cristo, tem o perdão, tem a vida. O homem mais sábio do mundo escreveu: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me ouvirá. Aquele que esconde o seu pecado, morrerá nele. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A história de Acã é uma advertência para nós, para não termos pecados secretos, para não vivermos na prática do pecado. Há uma grande diferença entre você pecar e viver na prática do pecado. Como diz Morris Venden, nós pecamos, porque somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado. O pecado na vida do crente que foi salvo, ele acontece, mas ele acontece por acidente. E todas as vezes que ele cai por acidente, ele se levanta. Porque a palavra de Deus diz: 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. E o nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até um dia ser perfeito. Um dia nosso caminho será perfeito. Mas sabe qual caminho alcançará a perfeição? Aqueles que hoje não estão vivendo na prática do pecado. Aqueles que reconhecem seus erros. E aqueles que, quando o Espírito fala, ouve a voz do Espírito. Porque se o Espírito fala, e como Acã, nós não damos ouvidos ao Espírito, nós podemos chegar ao ponto que ele chegou. Pecou contra o Espírito Santo. Acã é mais um exemplo na Bíblia de alguém que pecou contra o Espírito Santo, de alguém que chegou num ponto onde a graça não mais podia alcançar, por falta de reconhecer suas falhas, seus pecados. Nessa noite, Deus vai dar a chance a você, se é que por acaso você tem.
algum pecado por ser confessado, algum ajuste por ser feito, Deus vai dar mais uma chance para você. Ele vai apelar ao seu coração, para que você abandone o pecado, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Nós vamos ter uma música agora, e enquanto ouvirmos essa música, Paulo vai cantar para a gente, né, Paulo? Enquanto Paulo cantar essa música, eu queria que você fizesse uma análise da sua vida pessoal. E se nessa análise você encontrar algo que você precisa colocar nas mãos do Senhor nessa noite, se você descobrir que você tem praticado algo que você sabe ser errado, mas quer pela graça dele abandonar e vencer, aonde quer que você esteja nessa igreja e nos acompanhando pela internet, você pode ficar de pé, aonde quer que você esteja, fazer a sua oração de entrega e clamar a Deus pelo perdão. E aquele que é rico em perdoar vai ouvir a sua oração. Entrego a ti tudo que sou, pois até aqui foi difícil, Senhor. Toma o meu coração, impõe a tua mão, a despeito de minha vontade, me guia. Aprendi que a palavra é o caminho, a verdade, a vida em ti, Jesus. És luz que ilumina os meus passos, que ata os laços, recompõe meus pedaços, habita, vem habitar. O povo precisa de intensa comunhão. És a pedra que firma o reino em perdão. Ouve a minha oração, em nome de Cristo, amém. Tem algo para confessar ao Senhor? Fica de pé. Faça a sua oração em silêncio. Eu vou orar com você. Eterno Deus e Pai, é no silêncio que tua voz pode ser ouvida. E como é bom sabermos que nós temos um Deus que ama perdoar. Tua palavra nos ensina nessa noite que para que haja progresso espiritual, para que as vitórias sejam alcançadas, o pecado tem que ser abandonado, ele tem que ser confessado. Nessa noite, Pai, muitas orações subiram ao Teu trono de graça.
que tu possas atender a cada uma delas conforme a tua vontade. Aceita, Pai, a nossa entrega, a nossa confissão. Que o teu Espírito Santo mude em nós tudo o que precisa ser mudado, para que a nossa vida esteja em tuas mãos. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Ainda temos, por um pouco de tempo, um advogado no santuário. Que tu possas, Pai, interceder por todos nós nessa noite. Que o nosso pecado seja perdoado, que a nossa iniquidade seja purificada, que o Senhor arranque de nós o coração de pedra e coloque em seu lugar um coração de carne, sensível à tua voz e aos reclames do teu Espírito. Cuida, Pai, de todos nós. Permita, Senhor Deus, que ao teu lado alcancemos a vitória sobre todo pecado, sobre toda tendência herdada ou cultivada. E que vitoriosos pelo sangue da cruz, nós possamos caminhar sempre ao teu lado de vitória em vitória, até aquele dia quando o Senhor haverá de voltar para buscar a todos nós. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas faltas. Perdoe as vezes que caminhamos longe do Senhor, que fizemos coisas que não são do teu agrado, que prevaricamos nas coisas sagradas. E nos ajude, Pai, a andarmos ao teu lado e a encontrarmos a vitória. Não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.